9 de junho de 2025, estamos aqui reunidas, para a travessia de número 26 do projeto Rosa da Palavra, a travessia do Liso do Sussuarão, que é uma iniciativa extensionista da Faculdade de Educação, o ERNE, na figura da minha pessoa, do professor Sandro, que sou o curador desse projeto, em consonância com o FRN e a URCA. E nós estamos hoje, depois de passarmos por um período de muitas tensões nos trechos narrados, lidos, dos embates do bando de Joca Ramiro, no caso capitaneado por Hermógenes, na caça à milícia de Zé Bebelo, que deu no julgamento e na condena por desterro, que salvou o Zé Bebelo, mas o mandou embora para Goiás. E o grupo agora se divide novamente, se espalha, né, pelos campos todos, e Rio Baldo e Diadorim, que estão no grupo capitaneado por Titão Passos, vão para um lugar idílico chamado Guaranavacã de Guaicuí. Nesse ponto que a gente vai ler no nosso texto. Mas antes disso, nós temos a memória da Silvia Damasceno do encontro passado. Lembrando que foi um encontro imenso, né? O trecho foi longuíssimo, né? Certo? Silvia, está no ponto, minha querida? Estou. Pronto. Terrível. A arte de resumir. Vamos lá. Niterói, 2 de junho de 2025. Memória de número 25 do projeto Rosa da Palavra, Travessia do Liso do Sussuarão. Niterói, 2 de junho de 2025. Como habitualmente ocorre às 20 horas das segundas-feiras, um bando de jagunços, todos literários, mas nem todos literatos, desabelham-se, pedi essa palavra emprestada ao Rose. Não zuretas como aqueles personagens rosianos, mas tomados de ansiedade por anteverem as delícias que lhes serão proporcionadas à medida que, reunidos, retomarem o processo de leitura de Grande Sertão Veredas. A alegria coletiva do grupo proverá da emoção de trabalhar o texto ou será pelo prazer de encontrar seus congêneres? As explicações podem ser várias, pois, como é sabido, tudo é e não é. O que se pode perceber, no entanto, nitidamente, é que, uma vez que os trabalhos iniciados, há uma suspensão no tempo profano da rotina e é instaurado o tempo mágico ideal da leitura travessia, do encontro de veredas. E assim foi na noite de 2 de junho. No decorrer da leitura, muitos temas surgiram, mas a violência, em suas mais variadas facetas, permeou a narrativa. Não se poderia esperar nada diferente de uma história que tem o sertão como pano de fundo e os jagunços como personagens. No entanto, de modo inesperado, houve um corte na narrativa e, em uma longa passagem do texto, surgiu uma espécie de interlúdio em que o combate físico, por vezes moral, cedeu lugar ao combate verbal, uma verdadeira logomaquia, de logos e máquina, batalha. Não se pode dizer que a violência desapareceu. Ela fica sempre latente no texto. Abriu-se, na verdade, uma nova dimensão para esse mundo de jagunços e as palavras, então, tornaram-se as novas armas. No sertão, criou-se o espaço para a instauração de um tribunal para julgar Zé Bebelo. E como diz Sandro, em publicação do grupo do WhatsApp, nesse tribunal, citação, há um confronto nas concepções de mundo, das percepções de guerra e da justiça. Vamos, então, aos fatos. Joca Ramiro, que até então se definia como misto de cavaleiro medieval e de chefe jagunço, se metamorfoseia em juiz e organiza as etapas do julgamento. Inicialmente, concede a palavra aos chefes, que deveriam apresentar os argumentos, acusando ou defendendo o réu,
e a seguir sugerir a sentença, embora, de fato, essa ordem tenha sido alterada. As opiniões desses chefes divergiram, assim como os argumentos, mas ficou de imediato muito evidente a cumplicidade entre Hermógenes e Ricardão, já prenunciando, de uma certa maneira, as desgraças vindouras. Depois dos chefes, Joca Ramiro democraticamente liberou a palavra para todo o bando e Reobaldo teve a chance de fazer a defesa de Zé Bibelo e sugerir a concessão da liberdade ao prisioneiro. Ao final, reafirmando o seu poder absoluto, Joca Ramiro proferiu a sentença final. Acabado o julgamento, Reobaldo parecia ter dúvidas se seu interlocutor, o doutor, o homem culto, civilizado, teria dado a relevância devida ao episódio, conseguindo atribuir-lhe a desejável significação. Então, explicita, define em detalhes o que o julgamento significou para ele. Compreender o que significa o processo nesse mundo de jagunços é essencial para seguir o desenrolar da narrativa. Assim, Reobaldo dirige-se ao doutor na página 207 da edição da Companhia das Letras. Só o que me consolava era ter havido aquele julgamento, com a vida e a fama de Zé Bebelo autorizadas. O julgamento, digo, aquilo para mim foi coisa séria de importante. Por isso mesmo é que fiz questão de relatar tudo ao senhor com tanta despesa de tempo e minúcias de palavras. A seguir, Reobaldo imagina a seguinte resposta do doutor. A resposta que ele imagina é no registro dele, como se fosse ele mesmo falando. O que nem foi julgamento legítimo nenhum, só uma extração estúrdia e destrambelhada, doideira acontecida sem senso nesse meio de sertão, página 207. E o próprio Reobaldo responde a essa questão hipotética da seguinte forma. Mas no centro do sertão, o que é doideira às vezes pode ser razão mais certa de mais juízo. Ao imaginar um diálogo entre o doutor e ele, em que o jagunço formula questões e respostas a seu bel prazer, Reobaldo vale-se de uma estratégia linguística de persuasão conhecida desde os textos teatrais cômicos desde os V século a.C., e muito usado em processo de comunicação que visa convencer uma dada audiência, em especial nos discursos políticos. No discurso político, por exemplo, o político está fazendo a campanha e pode dizer assim, olha, se eu for eleito, ninguém mais paga imposto de renda. Aí, na mesma hora, a assistência fica estabelecida e ele responde, um de vocês aí pode pensar que eu estou louco, mas, na realidade, esse é um processo que vem desde o V século a.C., que a comédia usa muito, muito. Ao imaginar o diálogo entre o doutor e ele, em que o jagunço formula questões e respostas, isso que eu já disse, né? Quando Reobaldo atribui um pensamento hipotético ao interlocutor em forma de questão, o jagunço faz para o doutor um posicionamento contrário, mas ideal, porque a resposta já está pronta. Reobaldo já tem argumentos para combater, portanto, exerce uma espécie de controle sobre o emissor, ao mesmo tempo que cria uma falsa aproximação nos casos em que o interlocutor seja desconhecido. Pode ocorrer também que uma pergunta importuna deixe de ser formulada. Esse tipo de técnica faz com que inibe o interlocutor, ele acaba aceitando aquela ideia. Então, é um processo de persuasão muito interessante que aparece aqui nessa passagem. A ciência há séculos vem de modo sistemático aplicando sua cruel lógica à mitologia grega num combate incessante. No entanto, há um aspecto mitológico que resiste a tudo e talvez seja um dos maiores problemas da humanidade. A ciência, com seu aparato cada vez mais poderoso, não consegue resolvê-lo. Trata-se do deus Cronos, deus Tempo, que devorou seus filhos e continua nos devorando a nós todos. Além disso, esse titã costuma associar-se a Ananke, que é a necessidade ou a obrigação. Assim sendo manietada por esse casal, ou seja, tendo a necessidade de usar pouco tempo na redação dessa memória, meu relato vai contar menos do que deveria e gostaria. Mas depois da experiência quase mágica que vivemos no encontro do dia 5 de junho, eu tenho certeza que Mnemosine, a mãe das 9 musas, deusa da memória,
permitirá que as lembranças desse encontro não se esvaiam. Encerro essa primeira parte do meu trabalho e passo aos comentários do grupo, ouvindo o Reobaldo mais uma vez. Para que conto isso ao senhor? Vou longe? Se o senhor já viu disso, sabe. Se não, não vai saber. São coisas que não cabem em fazer ideia. Ao iniciar os comentários, Ceci cita a importância da fala de Zé Bebelo durante a própria defesa, página 202. A gente tem de sair do sertão, mas só se sai do sertão tomando conta dele adentro. Gilson considera também bastante importante essa fala, pois nesse momento assinala-se uma grande mudança nas atitudes de Zé Bebelo. O réu demonstra ter se alinhado com os ideais jagunços, abandonando a corrente política e filosófica que antes seguia. Antônio vê semelhanças de Grande Sertão Veredas com os romances de cavalaria, fato já aludido na memória anterior, trazida por Grinaura. A organização espacial dos jagunços, com Joca Ramiro sentado no chão, ao centro, cercado pelos chefes, e a seguir pelo grupo de jagunços, lembra as lendas sobre o rei Arthur e a Távola Redonda. Sandro confirma o fato. Essa cena e muitas outras, no decorrer da narrativa, evidenciam a forte influência desse gênero literário em Grande Sertão Veredas, como as lendas em torno de Carlos Magno na França. As referências são várias, daí o aspecto multifacetado da obra. As referências às tragédias gregas e aos poemas homéricos também são encontradas. Por isso, cada leitura feita, há sempre novas descobertas do texto. Sandro acrescenta que é possível perceber muitas influências, quer literárias, quer apenas culturais, em Grande Sertão. Em uma cena inesperada, depois que os chefes encerram as falas do julgamento, Joca Ramiro se volta para os jagunços, democraticamente faculta-lhes a palavra, para que manifestem sua opinião. Claramente, essa cena faz lembrar as assembleias gregas que tinham lugar na Ágora Ateniense durante a democracia no V século a.C. São as assembleias soberanas. Paulo Salles, continuando o assunto, assinala que o julgamento marca a ruptura de uma época e surgimento de outra. No sertão, até então, prevalecia a ética da cavalaria, obedecendo aos códigos de compromisso e honra. Joca Ramiro e seu Candelário representam esses valores. Mas a figura de Ricardão, símbolo do espírito burguês, modifica esse cenário. Homem de posses, sempre acumulando riquezas, só se importa com o lado financeiro. Ricardão é o representante da burguesia que surge com o advento do Estado Novo e que sairá vencendo. Renato, em outro momento, chama atenção para o estereótipo do burguês, quando Reobaldo descreve o aspecto físico de Ricardão. Composto um homem volumoso, de messas, as carnes socadas em si, parecia que ele comesse muito mais do que todo mundo. Mais feijão, fubá de milho, mais arroz e farofa. Eu me lembrei aqui das cenas de filmes americanos, né, com o estereótipo do burguês americano, que todas as geladeiras de todos os filmes que eu vejo são gigantescas. O americano tem aquela cheia de aquelas geladeiras. Aquilo é o estereótipo da burguesia mesmo, da comida em excesso. Sandro acrescenta que a presença de Ricardão evidencia o fim do período antigo do rei absoluto e soberano para o início do Estado moderno, do capitalismo e da burguesia. Será apoiado nela, no comércio, que o capitalismo será vencedor. Não é por acaso que o juramento de Zé Bebelo se realiza na fazenda Dr. Mirabeau, coincidentemente, o nome de figura histórica importante da Revolução Francesa. Linda e Asbeck aponta a especificidade da narrativa do texto analisado. Há o encadeamento de fatos, mas o leitor sente-se no centro dos acontecimentos, como se visse tudo com seus próprios olhos. Esse efeito é obtido porque tudo que é narrado provém do olhar de Reobaldo. O jagunço, preocupado com o rumo dos acontecimentos, contínuo Zé Bebelo, mira e vê tudo com aguda atenção. Nada lhe escapa da cena, o dito e o não dito, mas o compreendido, como comentou Sandro. O olhar de Reobaldo percorre os chefes, suas posturas corporais, a localização dentro do espaço, os silêncios, os movimentos faciais, os olhares. Reobaldo busca indícios ou sinais pré-anunciadores do destino do réu, dividindo essas sensações com os leitores de antemão colocados na cena.
Paulo Sérgio, por sua vez, aborda os aspectos jurídicos do julgamento de Zé Bebelo. Ao participar de uma das semanas rosianas, assistira a uma leitura desse julgamento pelo Gilson e deu-se conta de estar diante de um verdadeiro tribunal de júri nos moldes do procedimento jurídico instituído em 1891. E no julgamento em pleno Brasil sertanejo, nenhum elemento essencial faltava esse júri de jagunços. O profundo conhecimento de Guimarães Rosa sobre as leis brasileiras deve ter colaborado para a constituição desse julgamento ficcional. Mas, do ponto de vista da narrativa, a legitimidade no julgamento, Paulo Sérgio cita uma intervenção de Gilson em que Reobaldo considera todo julgamento ser defeituoso, porque sempre julga o passado do réu. Em outros momentos do texto, aparece a ideia da constante modificação do ser humano, quando Reobaldo diz que o homem não é um ser acabado e nunca está pronto. Segundo Paulo Sérgio, na combinação desses dois fundamentos filosóficos, no decorrer da narrativa, vai se construindo um raciocínio crítico e humanístico que dá oportunidade a Zé Bebelo de fazer a sua defesa, pois ele é quem faz a sua maior defesa. Grande Sertão Veredas é um texto desafiador e o julgamento de Zé Bebelo é um belo exemplo disso. Muitos pontos de vista foram discutidos e o assunto não se esgotou. E como Cronos permanece inarredável, finda-se a presente memória, Silvia Damasceno. Que isso, que maravilha, meu Deus! Ai, o áudio. Parabéns! Parabéns, Silvia. Maravilhoso. Ei, gente, deixa eu confessar. A Silvia disse para mim assim, Sandro, eu não gostei. Eu fiz essa memória, mas não gostei. Eu digo, Silvia, pare com isso, mulher. Que crise é essa? Eu queria botar tudo. Faltou muita coisa. Né? Dessa, rica, maravilhoso. Que bom. Parabéns! Ficou demais. Muito belíssimo. Muito bom te ouvir, Silvia. Ai, que delícia, gente. Gratidão. Muito amanhã eu envio para vocês. Amanhã de manhã eu envio o texto. Pronto, tá certo. Deixa eu só dar uma boa noite aqui. Para as pessoas que não dê. Palavras das pessoas, é muito difícil isso, né? Eu não sei se foi comentado o fato da... Eu percebi, assim, uma noção de jurisprudência. Não sei se foi levantado esse fato, assim, né? Aquele fato de que o que os outros vão pensar, na verdade, e como os outros vão começar a agir a partir da atitude dele. Entendeu? Não sei se ficou claro. Da atitude do Joca Ramiro? Tá falando? O Reobaldo, no caso, ele incita isso, né? Ele incita, poxa, a partir de agora vai haver uma outra forma de julgamento, né? Onde não precisa mais ter essa humilhação, não precisa mais ter, dizer assim. Não sei se ficou claro essa noção de jurisprudência, ou se foi só aquela questão que ele fala da vergonha ou da glória, né? É que eu tô chegando em casa agora, eu não tô... Mas, enfim... Ô, Renato. Eu acho que é um ponto legal para um julgamento, né? O julgamento tem essa coisa da jurisprudência, né? Como as pessoas vão começar a julgar a partir de agora, a partir de um juiz que julgue, entendeu? Enfim, acho que não sei se isso foi tocado nesse ponto, mas acho que é um ponto legal, assim, para... Foi tocado, Renato. Mas peço licença, Sandro, para dizer o seguinte, que esse julgamento, de uma certa forma, ele começa a estabelecer, criar uma jurisprudência, né? Mais humanista, abandonando a lei do talião, né? Que matou, tem que morrer, quer dizer, então vamos julgar com... Começou aí, então, você constrói... Na China. Dentro do próprio sertão, né? Gostei da sua observação, Renato. Exatamente isso. Forma-se ali o início, quer dizer, tem-se ali o início da formação de uma nova jurisprudência, né? Maravilha, isso aí. Ok, obrigado. Salve, Rosa. Sempre à frente. Certo, obrigado, Paulo, Sérgio. Gente, quero dar boa noite às pessoas que entraram ainda há pouco.
Maria Pinta, Adriana, tudo bem, Adriana? Grinaura, Grinaura. E quero dizer a Alexia, que ela está muito bem-vinda de volta para casa. Gente, olha aí, a nossa querida Alexia voltou. E quero dizer que não é vinho, viu, Alexia? O seu eu acho que é, mas o meu aqui é suco de uva. Quem Não, sabe eu vim brindar, eu tenho que brindar esse retorno. Já coloquei aqui, ó, escrevi aqui, ó, retornando. Então, pronto. Tá certo, gente. Não, embora que esse tema do julgamento ainda desperte muito interesse, muitos temas para debate e tal, eu acho que o Paulo Sérgio, o Renato puxou essa bola, mas o Paulo Sérgio também arrematou bem, bem direitinho. A gente não vai ter tempo para falar hoje muito sobre isso, porque a gente tem que ter a leitura. Então, depois da leitura, a gente pode até retomar, porque o contexto é o pós-julgamento, né? Então, é o contexto do Guararavacan, do Baicuí, tá certo? Então, hoje, quero lembrar que quem vai escrever a memória é a Cris, que já está ali a postos, e a gente pode já começar. Na versão da José Olímpio, página 217. Na edição da Companhia das Letras, página 107, 207, desculpe, 207. Agora, desculpe, Nova Fronteira, eu não sei dizer. Mas quem esteja aí... 301, a roxa. Pronto, 301 da roxinha, edição roxa. Essa é 286. Eita, nossa, varia muito, né? Pois então vamos, né? Vamos começar? Eu posso ler aqui o começo. O trecho não é muito longo, tá certo? São 7 páginas. Então, assim, como hoje nós somos 25, olha aí, gente, alguém print isto aí. Aí a gente lê assim, seria meio parágrafo, que é para dar para tempo de todo mundo ler, né? Ou menos de meio parágrafo, não sei. Para dar tempo das pessoas poderem ler, né? É meia página, no caso, né, Sandro? Eu não entendi. Não, meia página você quis dizer, né? Ou meio parágrafo mesmo? Ah, são parágrafos enormes. Ah, entendi. Parágrafos são imensos, né? Uhum. Assim, Agora eu entendi, desculpa. Usando o bom senso, né? Para deixar que os outros também possam. Do jeito que a gente quer ler, os outros também querem. Então, hoje o grupo está grande, né? Então, vamos lá. Eu vou começar. Curtamente. Dali da Sempre Verde, com um dia mais, desapartamos. O bando muito grande de jagunços não tem composição de proveito em ocasião normal. Só serve para chamar soldados e dar atrasamento e desrazoada despesa. Custava que João Goianhá torasse para a Bahia e que o Antenor, segundo rumo em beira do Ramalhada, com um punhado dos Hermógenes. Novas ordens, muitas ordens. A Laripe ia vir com o Titão Passos. Titão Passos chamou a gente, Diadorim e eu. Se tinha um roteiro, sendo para ser o mais encostado possível no São Francisco, até para lá do Jequitaí, e mais. Aquilo por quê? A gente não ia junto com Joca Ramiro, em caso de lhe a ele podermos valer. Em caso, com maior ajuda, mão a mão, mas nossa tarefa era de muito encoberto empenho e valor, pelo que tínhamos de estanciar em certos lugares com o fito de receber remessas e em acontecer de vigiar algum rompimento de soldados que para o norte entrassem. Arriamos, montamos, saímos. Alguém lê, por favor. Naquela mesma da hora, Joca Ramiro partida também, de volta para o São João do Paraíso. Lá ia ele, deveras, em seu cavalão branco, ginete, ladeado por Sô Candelário e o Ricardão, iguais, galopavam.
Saíam os chefes todos. Assim, o desenrolar dos bandos em caracol, aos gritos de vozear, ao que reluzia o bem belo. Diadorim olhou e fez o sinal da cruz cordial. Assim ele me botou a bênção, foi o que disse. Dá sempre tristezas algumas, um destravo de grande povo se desmanchar. Mas nesse mesmo dia, em nossos cavalos tão bons, dobramos 9 léguas. Às 9, 9, opa, com mais 10 até a Lagoa do Amargoso, e 7 para chegar numa cachoeira no Gurutuba, e 10 arranchando entre Quem-Quem e Solidão, e muitas idas marchas, sertão sempre, sertão é isso. O Senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o Senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera, digo. Mas saímos, subimos, ao quando um belo dia a gente parava em macias terras agradáveis, as muitas águas. Os verdes já estavam se gastando. Eu tornei a me lembrar daqueles pássaros, o marrequim, a garricha do brejo, frangos d'água, gaivotas, o Manuelzinho da croa, Diadorim comigo, as garças elas em asas, o rio desmazelado, livre rolador, e aí esbarramos parada para demora, num campo solteiro, em varjaria descoberta, pasto de muito gado. Lugar perto da Guararavacã do Guaicuí, Taperanhã, nome que chamava-se. Ali era bom, sossegavam, mas tem horas em que me pergunto se melhor não seja a gente tivesse de sair nunca do sertão. Ali era bonito, sim, senhor. Não se tinha perigos em vista, não se carecia de fazer nada. Nós estávamos em 23 homens. Titã Passos determinou uma esquadrazinha deles, com a laripe em testa, fossem para outra banda do morro, baixada própria da Guararavacã, esperar o que não acontecesse. Nós ficamos. O que por começo corria destino para a gente, ali, era bondosos dias, madrugar vagaroso, vadeado, se escutando o grilo a mil do pássaro rechenchão, que vinham voando, aquelas chumas pretas, até brilhantes, amanheciam de uma restinga de mato, e passavam, sem necessidade nenhuma, a sobre. E as malocas de bois e vacas que se levantavam das malhadas, de acabar de dormir, suspendendo o corpo sem rumor nenhum, no meio escuro, como um açúcar se derretendo no campo. Quando não ventava, o sol vinha todo forte. Todo dia se comia bom peixe novo, pescado fácil, purimatã ou dourado. Cozinheiro era o paspe, fazia pirão com fartura e dividia a cachaça alta. Também razoável se caçava. A vigiação era revezada, de irmãos e irmãos. Nunca faltava tempo para à toa se permanecer. Dormi cessas inteiras por minha vida. Gavião dava gritos até o dia muito se esquentar. Aí então, aquelas fileiras de reses caminhavam para a beira do rio, enchiam a praia, parados, ou refrescavam dentro d'água. Às vezes, chegavam nado até em cima de uma ilha comprida, onde o capim era lindo verdejo. O que é de paz cresce por si. De ouvir boi berrando a forra, me vinha a ideia de tudo só ser o passado no futuro. Imaginei esses sonhos, me lembrei de não saber, e eu não tinha notícia de ninguém, de coisa nenhuma deste mundo. O senhor pode raciocinar. Eu queria uma mulher qualquer. Tem trechos em que a vida amolece a gente, tanto que até um referver de mau desejo no meio da quebreira serve como benefício. Um dia, sem dizer o que a quem,
Montei a cavalo e saí, a vão, escapado. Arte que eu caçava outra gente, diferente, e marchei 2 léguas. O mundo estava vazio, boi e boi, boi e boi e campo. Eu tocava seguindo por trilhos de vacas. Atravessei um ribeirão verde, com umbuzeiros e engazeiros debruçados, e ali era val de gado. Quanto mais ando querendo pessoas, parece que entro mais no sozinho do vago. Foi o que pensei na ocasião. De pensar assim me desvalendo. Eu tinha culpa de tudo na minha vida e não sabia como não ter. Apertou em mim aquela tristeza, da pior de todas, que é a sem razão de motivo, que quando notei que estava com dor de cabeça e achei que por certo a tristeza vinha era daquilo, isso até me serviu de bom consolo. E eu nem sabia mais o montante que queria, nem aonde eu extenso ia. Há tanto assim que até um corguinho que defrontei, um riachinho à toa de branquinho, olhou para mim e me disse, não, e eu tive que obedecer a ele. Era para eu não ir mais para adiante. O riachinho me tomava a bênção. Apeei. O bom da vida é para o cavalo, que vê o capim e come. Então deitei, baixei o chapéu de tapa-cara. Eu vinha tão afogado, dormi deitado num pelego. Quando a gente dorme, vira de tudo. Vira pedras, vira flor. O que sinto e esforço em dizer ao Senhor, repondo minhas lembranças, não consigo. Portanto, é que refiro tudo nessas fantasias. Mas eu estava dormindo, era para reconfirmar minha sorte. Hoje sei, e sei que em cada virada de campo e debaixo de sombra de cada árvore está dia e noite um diabo, que não dá movimento tomando conta. Um que é o romanzinho, é o diabo menino que corre adiante da gente, alumiando com lanterninha em meio a cerco do sono. Dormi nos ventos. Quando acordei, não criei. Tudo que é bonito é absurdo. Deus estava. Ouro e prata que de adorinha aparecia ali, a uns 2 passos de mim e vigiava. Sério, quieto, feito ele mesmo, só igual a ele mesmo nessa vida. Tinha notado minha ideia de fugir, tinha me rastreado, me encontrado, não sorriu, não falou nada. Eu também não falei. O calor do dia abrandava. Naqueles olhos e tanto de Diadorim, o verde mudava sempre, como a água e todos os fios em seus lugares ensombrados. Aquele verde arenoso, mas moço, tinha muita velhice, querendo me contar coisas que a ideia da gente não dá para se entender. E acho que é por isso que a gente morre. E a Dorim ter vindo e ficar esbarrado ali, esperando-me eu acordar e me vendo-me eu dormir. Era engraçado. Era para se dar feliz risada. Não dei. Nem pude, nem quis. Apanhei foi o silêncio de um sentimento, feito um decreto, que você, em sua vida toda por diante, tem de ficar para mim, que o baldo pegado em mim sempre, que era como se o Diadorim estivesse dizendo, montamos, viemos voltando. E diga ao Senhor como foi que eu gostava de Diadorim, que foi que, em hora nenhuma, vez nenhuma, eu nunca tive vontade de revê-lo. Aguararavacan do Guaicuí. O senhor tome nota deste nome. Mas não tem mais, não encontra. De derradeiro ali se chama Caixeirópolis. E dizem que lá agora dá febres. Naquele tempo não dava. Não me lembro.
Mas foi neste lugar, no tempo dito, que meus destinos foram fechados. Será que tem um ponto certo dele a gente não podendo mais voltar para trás? Travessia de minha vida. Guararavacan. O senhor veja, o senhor escreva as grandes coisas antes de acontecerem. Agora o mundo quer ficar sem sertão. Caixeirópolis, ouvi dizer. Acho que nem coisas assim não acontecem mais. Se um dia acontecer, o mundo se acaba. Guararavacan. O senhor vai escutando. Aquele lugar, o ar. Primeiro fiquei sabendo que gostava de Diadorim. De amor mesmo amor, mal encoberto em amizade. A mim, foi de repente, que aquilo se esclareceu. Falei comigo. Não tive assombro, não achei ruim, não me reprovei, na hora. Melhor a lembro. Eu estava sozinho, num repartimento de um rancho velho de tropeiro. Eu estava deitado numa esteira de taquara. Ao perto de mim, minhas armas. Com aquelas reluzentes nos canos, de cuidadas tão bem, eu mandava a morte em outros, com a distância de tantas braças. Como é que, do mesmo jeito, se podia mandar o amor? O rancho era na borda da mata. De tarde. Pode ler, minha querida. Por favor. Me perdi. De tarde, por favor, pode continuar. De tarde, como estava sendo, esfriava um pouco, por pejo de vento. O que vem da Serra do Espinhaço, um vento com todas as almas. Arrepio que fuxicava as folhagens ali, e ia, lá adiante, longe, na Baixada do Rio, a balançar, esfiapado o pendão branco das canabravas. Por lá, nas beiras, cantava era o João Pobre, pardo banhador. Me deu saudade de algum buritizal, da ida de uma vereda, em capim, tente que verde. Termo da Chapada. Saudades dessas que respondem ao vento. Saudade dos Gerais. O senhor vê o remou do vento nas palmas dos buritis todos, quando é ameaça de tempestade. Alguém esquece isso? O vento é verde. Aí, no intervalo, o senhor pega o silêncio e põe no colo. Eu sou de onde eu nasci. Sou de outros lugares. Mas lá na Guararavacan, eu estava bem. O gado ainda pastava. Meu vizinho, cheiro de boi sempre alegria faz. Os quem-quem aos casais corriam, catavam permeio as reses no liso do campo claro. Mas nas árvores, a pica-pau bate e grita. E escutei o barulho, vindo do dentro do mato de um macuco, sempre solerte. Segue. E o macuco vinha andando, sarandando, macucando. Aquilo ele ciscava no chão, feito galinha de casa. Eu ri. Vigia esse Diadorim. Eu disse, pensei que Diadorim estivesse em voz de alcance. Ele não estava. O macuco me olhou de cabecinha alta. Ele tinha vindo quase em direito em mim.
por pouco entrou no riacho, e por pouco entrou no rancho, desculpe. Me olhou, rolou os olhos. Aquele pássaro procurava o quê? Vinha me pôr quebrantos. Eu podia dar nele um tiro certeiro, mas retardei. Não dei. Peguei só num pé de espora. Joguei no lado donde ele. Ele deu um susto, trazendo as asas para diante, feito quisesse esconder a cabeça, cambalhota fosse virar. Daí, caminhou primeiro até de costas, fugiu-se, entrou outra vez no mato. Vero foi caçar poleiro para o bom adormecer. Pode seguir. O nome de Diadorim, que eu tinha falado, permaneceu em mim. Me abracei com ele. Mel se sente, é todo lambente. Diadorim, meu amor, como era que eu podia dizer aquilo? Explica ao senhor. Como se Dredd fosse para eu não ter vergonha maior? O pensamento dele que em mim escorreu figurava diferente. Um Diadorim assim meio singular, um fantasma, apartado completo do viver comum, desmisturado de todos, de todas as outras pessoas, como quando a chuva entre onde os campos. Um Diadorim só para mim. Tudo tem seus mistérios. Eu não sabia, mas com minha mente, eu abraçava com o meu corpo aquele Diadorim que não era de verdade. Não era? A ver, que a gente não pode explicar essas coisas. Eu devia de ter principiado a pensar nele do jeito de que, de certo, cobra pensa, quando mais olha para um passarinho pegar. Mas de dentro de mim, uma serpente. Aquilo me transformava, me fazia crescer de um modo que doía e prazia. Aquela hora, eu pudesse morrer, não me importava. O que sei tinha sido o que foi, no durar daqueles antes meses de estrepelias e guerras, no meio de tantos jagunços e quase sem esparecimento nenhum. O sentir tinha estado sempre em mim, mais amortecido, rebuçado. Eu tinha gostado em dormência de Diadorim, sem mais perceber no fofo de um costume. Mas agora manava em hora, o claro que rompia, rebentava. Era e era. Sobrestive um momento, fechados os olhos, sofria aquilo, com outras minhas forças, daí levantei. Levantei por uma precisão de verificar, de saber se era firme e exato. Só o que a gente pode pensar em pé. Isso é que vale. Aí fui até lá, numa beira de um lago onde Diadorim estava, com o Drummond, o Paspe e Gesualdo. Olhei bem para ele, de carne e osso. Eu carecia de olhar. Até gastar a imagem falsa do outro Diadorim que eu tinha inventado. Ei, Riobaldo, ei, ué, você carece de alguma coisa? Ele me perguntou. Quem me vê? Com certo espanto. Eu pedi um tição, acendi um cigarro. Daí voltei para o rancho, devagar, passos que dava. Se é o que é, eu pensei. Eu estou meio perdido. Acertei minha ideia. Eu não podia, por lei de rei, admitir o extrato daquilo. Ia, por paz de honra e tenência, sacar esquecimento daquilo de mim. Se não pudesse, não. Ah,
Mas então eu devia de quebrar o murro, acabar comigo. Com a bala no lado de minha cabeça. Eu, num átimo, punha a barra em tudo. Pode seguir. Ou eu fugia. A Sandra estava com o microfone fechado. Eu vi que ela estava lendo, mas com o microfone fechado. Desculpa. Quer ler? Pode ler. Bom, então eu vou. Desculpa, eu realmente. Ou eu fugia, virava longe no mundo, pisava nos espaços, fazia todas as estradas. Rangi nisso, consolo que me determinou. Ah, então eu estava meio salvo. Aperrei o nagã, precisei de dar um tiro, no mato, um tiraço que ribombou. Ao que foi? Me gritaram pergunta, sempre riam do tiro touro dado. Acho que um macaquinho miúdo, que acho que errei, eu expendi. Tanto também fiz de conta estivesse olhando de Adorim, encarando, para duro, calado comigo, me dizer: nego que gosto de você no mal. Gosto, mas só como amigo. Assaz mesmo me disse. De por diante, acostumei a me dizer isso, sempre vezes, quando perto de Diadorim eu estava. E eu mesmo acreditei. Ah, meu senhor, como se o obedecer do amor não fosse sempre ao contrário. O senhor vê, nos gerais longe, nos lugares, encostando o ouvido no chão, se escuta barulho de fortes águas que vão rolando debaixo da terra. O senhor dorme em sobre um rio? Segundo digo, o tempo que paramos na Guararavacã do Guaicuí regulou uns 2 meses. Bom ermo. De lá, a gente cruzou as vizinhanças todas. Fizemos grande redondeza. Todo dia, trocávamos recado de avisos com o pessoal do Olaripe. Notícia nenhumas. Nada não chegava em envio do que fosse para chegar. Da outra banda do rio, se sucedeu a queima dos campos. Quando o vento dava para trás, trazia as tristes fumaças. De noite, o morro se esclarecia, vermelho, as grava em labaredas e brasa. Da banda de cá, num rumo, daí a obra de 2 léguas, tinha uma lavourinha, de um sujeito ainda moço, que era amigo nosso. Ah, se ele quisesse alugar a mulherzinha dele para a gente, bem caro preços eu pagava. Assim o que dizia o Paspe suspiroso. Mas quem vinha eram os meninos do lavrador, montados num cavalo magro, traziam feixes de cana para vender para a gente. Às vezes vinham em 2 cavalos magros e eram 5 ou 6 meninos, amontados, agarrados uns nos outros. Uns mesmo não se sabia como podiam, de tão mindinhos. Esses meninozinhos, todos, queriam todos o tempo ver nossas armas, pediam que a gente desse tiros. Diadorim gostava deles, pegava um por cada mão, até carregava os menorzinhos, levava para mostrar a eles os pássaros das ilhas do rio. Olha, vigia, o Manelzinho da Croa já acabou de fazer a muda. Um dia em que tínhamos caçado uma paca bem gorda, o Paspe pitou de sal 1/4 dela, enrolou em folhas e deu ao menino mais velho. Pra tu, leva de presente, dá à tua mãe. Fala que quem mandou fui eu. Ele recomendou. Segue, por favor. A gente ria. Os meninos receavam o gado. Ali no meio tinha reses muito bravas. Um dia uma vaca deu corrida em alguém, querendo bater. Mas depois, com o secar de magros e fracos, os bois se atolavam no abrejado. Até morreram alguns.
Os urubus espaceavam, quando o céu empoeirado. Pousavam no pindaibal do brejo. João Vaqueiro chamava a gente, ia desatolar os bois que podia. Uns eram mansos, por um punhado de sal chegavam, lambia o chão nos pés da gente. João Vaqueiro sabia tudo. Chega, passava a mão nas tetas de uma vaca, capins tão bons, o senhor crê? Algumas ainda guardavam leite naqueles peitos. A gente carecia era de dar um fogo, se sair por aí, por combate. Sensato se dizia, que jagunço amolece quando não padece. A quase meio rumo do norte e nascente, a 4 léguas de demorado andamento, tinha uma venda de roça no meio do cerradão. Vendia o licor de banana e de pequi, muito forte, geleia de mocotó, fumo bom, marmelada, toucinho. Sempre só um de nós era que ia lá, para não desconfiar. Ia o Gesualdo. A gente ortogava ele o dinheiro, cada um encomendava o que queria. Diadorim mandou comprar 1 quilo grande de sabão de coco de Macaúba, para se lavar corpo. O dono da venda tinha 2 filhas. O Gesualdo, cada vez que voltava, carecia de explicar a gente, de dia e de noite, como elas eram, formosuramente. Ei, que quando vier o tempo, que de guerra, se tiver licença, e se esse vendeiro for contra nós, eu vou lá, pego uma das 2, de mocinha, faço ela virar mulher. O Volve disse, o que tu não faz, porque o que eu quero é o exato que eu vou lá, prezado, peço em casamento. E noivo, o Triol contestou, e o Ludovino e o Admeto cantavam coisas de sentimento, cantavam pelo nariz, ao que perguntei, e aquela canção de Sir Luís. Mas eles não sabiam. Sei, gosto não. Cantigas muito velhas, eles desqueriam. Pronto, a gente termina aqui, certo? Para nesse ponto. Parabéns, a leitura foi linda. Só a gente está criando um hábito que não tinha não nesse grupo, viu? A gente para de ler, alguém siga aí, alguém pegue. Acho que eu mesmo comecei a fazer isso. Então, vamos evitar, né? A gente terminou, o outro vai entender que terminou, alguém vai lá e pega. Se precisar dizer. Mas acho que fui eu mesmo que terminei iniciando esse hábito dentro do grupo, que não tinha antes. Bom, o trecho não é muito longo, porque eu queria apartar, assim, o momento vindouro, que é mais trágico, né? Então, como se fosse esse momento mais idílico, com pequenos conflitos internos, mas um momento mais idílico na Guararavacã do Guaicuí, tá certo? Então, porque depois disso é só tragédia, né? Então, vamos nós conversarmos sobre esse lugar que é meio que um paraíso na Terra, né? Está aberto aqui. O Viegas já levantou a mão. Vamos lá, Carlos. Sim, eu gosto sempre de contestar. Eu acho, para mim, eu gosto muito desse trecho, né? Eu acho que ele é assim, ele fala muita coisa. Inclusive, eu peço licença a Gabriela para dizer que são várias sessões de análises que o Riobaldo faz aqui. Então, eu não acho que ele é muito idílico, porque o Riobaldo vive um conflito absurdo. Sim. Inclusive, ele pensa em se matar, né? Porque ele tem o sentimento, mas ele não suporta aquilo. E eu gosto muito dessa coisa que ele fala que quanto mais ando, mais querendo pessoas, parece que entro mais no sozinho do vago, e que a culpa toda é dele. Isso é uma coisa muito budista, não sei se a Kátia está aí, que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Né? Então, a gente não tem que colocar a culpa em ninguém, nós temos
que assumir os nossos desejos, nossos sentimentos e principalmente as nossas ações. E Riobaldo não dá conta disso. Quando ele tem realmente um prazer com o Diadorim, é o Diadorim que ele sonha. Porque no sonho ele diz que você pode ser o que você quiser. E no sonho ele se permite ter prazer com o Diadorim. Aí depois ele acorda, vai encontrar o Diadorim dito real, e aí ele não suporta aquilo, né? Então, esse trecho, para mim, é assim, psicanálise total. Acho que não tem muito de idílico. Nós escolhemos o caminho, né? Sim, exatamente. Decidimos. Sim, mas idílico é todo esse lugar, esse território, né? Da Guararavacã, né? Todo esse ambiente onde você não precisa se esforçar para que a natureza te dê as coisas, né? Ela tem tudo em abundância. Né? Sim, a natureza é absurda, né? De bonita. Aí, eu acho que a Regina Pereira aí adorou, né? Porque o que tem de pássaro aí... Esse é um dos trechos que eu mais gosto. Além do que ele tem frases magníficas, né? Mas, assim, eu fiquei lendo aqui, eu fiquei pensando também, assim, né? Afora o idílico, né? Tem uma... Né, tem muita marcação de lugares, né? Acho que assim é um trecho muito para o Paulo falar alguma coisa, né? Para o Paulo dar uma situada na gente. Sim. Bom, já que você levantou a bola aí, claro. O que eu acho interessante é o seguinte: esse lugar, o Guaicuí, existe a Barra do Rio das Velhas, no São Francisco. É o povoado de Guaicuí, que é muito antigo. As referências a esse lugar até já vem do século XVIII, com esse nome, Guaicuí, que na língua originária do indígena quer dizer Rio das Velhas. Então, Guaicuí é Rio das Velhas, que é o nome, né, que os portugueses depois deram, eles verteram o nome Tupi ficou Rio das Velhas. Então, esse nome Guaicuí existe. O que não existe, e que o Guimarães Rosa inventou, é dizer que esse lugar agora se chama Caixeirópolis. Caixeirópolis não existe, nunca existe. Não há nenhuma referência a Caixeirópolis. Eu acho que aí ele é uma crítica que ele faz a essas, quer dizer, Minas tem Marmelópolis, tem Caetanópolis, tem Sabinópolis, tem Divinópolis. Tem Pintópolis. Pintópolis, gente. Então, acho que aí é uma esculhambação com isso. Então, ele botou Caixeirópolis, que ficou... Mas não existe, não existe nenhuma referência. Eu pesquisei isso, eu fui nos anuários estatísticos de Minas Gerais, desde o ano de 1880 até 1920, não há nenhuma referência a Caixeirópolis, nunca existiu. Guaicuí existe, com o nome de Guaicuí, desde é um nome que é um povoado, e isso é verdade, porque ele falou que lá da febre, o povoado de Guaicuí ficou quase abandonado por um tempo por causa da malária que graçava lá, né? E até tem uma construção muito interessante em Guaicuí, que é uma igreja de pedra que começaram a construir, que não terminou, e cresceu uma árvore, cresceu na pedra. Eu até tenho foto, depois eu posso até mostrar. Mas é uma coisa bem interessante. Isso é em Guaicuí. Então... E a árvore do pacto, né? Do pacto? Não sei, que pacto? A árvore onde se faz o pacto, né? No sertão se diz que se faz o pacto. Então é isso. Esse local é um local bem próximo da onde... Eu estou com a garganta ruim. É um local bem próximo da onde ele encontra o Diadorim, reencontra, né? Aí eles saem dali, vão lá para guerrear com o bando do Hermódio, sob a chefia do Hermódio, que é esse trecho que a gente leu,
e voltam para o Guararavacã do Guaiqui, que é bem próximo, é um pouquinho rio abaixo, no Rio das Velhas. Então ele volta quase para o mesmo lugar. Depois quando eu for mostrar o trajeto 2 lá, que a gente está marcando, acho que é para o dia 30, né, Sandro? Vou já falar sobre isso. Aí eu vou mostrar no mapa, eles saem e voltam quase para o mesmo lugar. Então é isso, esse o Guaicuí existe, mas o Caixeirópolis, que ele disse que mudou de nome, que agora chama Caixeirópolis, isso não existe. Por mim, foi uma crítica que ele faz aí a essas invenções desses nomes estranhos aí. Só complementando, se chama das Velhas, porque quando... Na verdade, aconteciam duas coisas ali, né? Eu tive nessa igreja e eles dizem que aconteciam duas coisas, tanto a febre, né, quanto as cheias, né? Porque a igreja é quase dentro do rio mesmo, né? Ela nunca foi concluída, né? E é das velhas, porque quando vinha, principalmente as enchentes, as pessoas deixavam as velhas para trás. Não dava tempo de carregar as velhas, então ficava as velhas lá, né? Isso é bem curioso, assim, pelo menos foi uma versão que eu escutei lá. Essa questão das cheias do Rio São Francisco é bastante interessante, porque o Rio São Francisco hoje não tem mais cheia por causa das represas, então domesticaram o curso do rio, então eles soltam a água, né? Mas o Rio São Francisco tinha isso, as cheias eram imensas, às vezes ele ficava com 20 quilômetros de largura, ia enchendo e ia espraiando. Depois voltava para o leito original, e aí aquelas áreas ali era onde eles plantavam, onde ficou molhado, mais ou menos como que se faz no Rio Nilo, né? Então as cheias eram uma coisa, era muito, as doenças também, quando o rio refluía, ficava as lagoas ali, aí o mosquito, né, o transmissor da malária se reproduzia ali. Então depois que fizeram as represas, aí acabou a malária, porque os mosquitos não tinham mais, e acabaram as cheias também. Mas na época dele ainda era o rio era sujeito a grandes cheias aqui. Quero dizer duas coisas antes da Alexa e de passar para a Alexa e para a Adriana. Com relação a essa coisa da crítica que o Paulo realçou aí do Caixeirópolis, né? Que tem outros trechos que ele explicitamente critica, né? Essas mudanças dos nomes das cidades, onde o sujeito nasceu, né? Por que mudar o nome? Quer dizer, essa crítica também a essa modernidade, né? Ao mundo moderno, que parece que apaga tudo quanto é de história dos povos, né? E das ancestralidades. Então, um pouco de crítica a isso. Com relação ao que o Paulo falou sobre o segundo mapa, a gente está conversando, eu e Paulo, e a gente viu que uma data boa para a gente seria a data do, vamos dizer assim, encerramento desse semestre, né? No dia 30 de junho. Tá? A gente iria encerrar 23, mas a gente estende para o dia 30 de junho, onde Paulo vai apresentar esse segundo mapa, né? Que ele já apresentou aquele primeiro, né? Quem viu ou quem não assistiu pode ir lá no nosso canal para dar uma olhada, ver. Inclusive, Paulo, está crescendo muito a visualização, viu? Está quase 300 visualizações, está incrível, muita visualização aquele vídeo. Fez muito, está fazendo, nunca deixou de fazer sucesso aquele vídeo. Aí, então, a gente está articulando para o dia 30 de junho, esse segundo mapa, certo? Não percam, e vamos divulgar de maneira até mais ampla, né, Paulo, para atingir um público maior, né? Que eu acho que é importante que as pessoas conheçam ainda mais o trabalho do Paulo, que é um trabalho minucioso, extensivo e intenso, né? É um trabalho importantíssimo. Alexia, Adriana, peraí, tem mais o Antônio, não, a Regina e o Antônio. Acho que foi. E falar Alexa aqui.
Alexa, por favor, pare. Fala, Alexa. Estou fazendo sucesso, né? Aí eu queria dizer que a parte que o Carlos Viega leu, que foi muito legal, que eu lembro aqui também do taoísmo, que é todo escritor, ele também tem um animal. Quando o escritor escreve, ele tem um animal que persegue ele na escrita. E no Guimarães Rosa, a gente vê claramente que é o boi, né? Em todo lugar ele tem o boi, e o boi tem uma representação ancestral, uma representação meio mística também. E aqui no 209, que o Carlos leu, fala assim: um dia sem dizer o que a quem, montei a cavalo e saí a vão, escapado. A arte que eu caçava outra gente diferente. E marchei 2 léguas. O mundo estava vazio, que é essa sintonia filosófica oriental, né? Que esse lugar do vazio, do nada, da música do Gilberto Gil também, que a gente encontra muitas coisas. Boi e boi, boi e boi e campo. E aí, o Carlos falou também desse legal, que eu achei legal isso também, desse desespero, dessa angústia dele. Antes, porque eu vi aqui de novo, não sei se alguém viu aí, um gozo, ele gozando, vendo o Diadorim na imaginação dele, e o corpo dele respondendo, que nessa palavra aqui, Diadorim, não, quer ver? Nessa palavra. Mas agora manava em hora, o claro que rompia, rebentava. Eu vi isso, rebentava, que é essa coisa do gozo. E aí, logo em seguida, que o Carlos leu, que é uma tentativa de suicídio, né? Do desespero de estar sofrendo essa tormenta, de tanto imaginar aquilo. E a outra coisa que eu vi também, que eu achei legal, que eu já sempre vejo ela aqui, que eu gosto dela, que é a representação do cerrado. E nessa parte tem muita representação da natureza, do contato do ser humano com a natureza. E o ser humano é a própria natureza também, porque nós fazemos parte da natureza. Só que esse mundo civilizatório faz com que a gente desconecte o cartesiano, né? Vai igual o Sandro citou aí agora dos nomes, né? Que a gente faça uma desconexão e rompe esse contato nosso com a natureza, que é na página 212. O Senhor vê, nos gerais longe, nos lugares encostando o ouvido, eu acho lindo essa parte, no chão, se escuta barulho de fortes águas que vão rolando debaixo da terra. O Senhor dorme sobre um rio, que é os cerrados. Os cerrados têm raízes, tem até um artigo que fala sobre isso, que eu não sei o nome agora, mas eu posso pesquisar depois, que os cerrados têm raízes muito compridas e eles são responsáveis pelos rios debaixo da água que chega os rios na superfície, né? E essa relação eu fiz uma intertextualidade dessa frase com uma frase no livro Água Viva, da Clarice Lispector, que tem muito a ver como que os escritores eles entram nesses lugares, eles acessam esses lugares meio que ancestral, porque é ancestral a água, as raízes, os rios, a natureza. Aqui é da Clarice Lispector e Água Viva. Mas eu percebia um primeiro rumor, como de um coração batendo debaixo da terra. Colocava quietamente o ouvido no chão e eu vi o verão abrir caminho por dentro e o meu coração embaixo da terra. Os dois têm tudo a ver com a terra no centro, no fundo dela. E aqui, Alexia, só furar aqui é uma pergunta retórica, tipo assim, o senhor dorme sobre o rio? Tipo assim, o senhor consegue dormir? Se dorme? Não que perguntando se isso que Elemento dormia, mas, tipo assim, tem como dormir? Entendeu? Meio que dá essa visão, assim, de você realmente, de
do sonho, né? Não sei se... Desculpa, Alex, a água é a vida. Você não pode dormir sobre a vida, você tem que vivê-la, né? Não pode ignorá-la. Parabéns pela descrição de Cerrado, hein? Muito lindo. Obrigado, Alexia. Você trouxe boas reflexões. Saudades desses comentários da Alexia. Ótimo. Eu acho que eu gostei muito da sua percepção do gozo do Riobaldo, né? E tem uma palavra que diz isso, que é aquela sufruía. Na parte que você falou, eu ia comentar. Eu acho que é uma mistura, não existe isso, né? Não existe. É uma mistura desse gozo que é exatamente isso, do sofrer com o usufruir, né? Com o prazer. Exato. Né? O gozo é isso aí. Que é o tormento todo, né? Essa palavra sintetiza, esse neologismo sintetiza muito o que se passa com o Riobaldo, né? Porque ele deseja carnalmente, ele deseja Diadorim. Então, ele termina projetando. Uma coisa que eu acho lindo, desculpe, viu, Adriana? Não, inclusive, o que eu ia dizer era o que a Gabriela falou. Eu estou na mesma linha, mas pode... Que é essa coisa que ele diz assim, um Diadorim só para mim, né? Essa noção, que eu acho essa noção válida, sabe? É como uma fórmula que nos liberta também, para a gente ter um entendimento de quem é Diadorim. Eu não digo nem o Riobaldo, a gente mesmo. Cada um tem esse Diadorim subjetivo, singular, entende? Esse Diadorim singular, que é a maneira como eu vejo o Diadorim, né? A partir das impressões do próprio Riobaldo. Mas é uma leitura singular que a gente cria de Diadorim, né? De quem é esse Diadorim. Adriana. Então, primeira coisa, feliz de ter chegado a tempo de ouvir quase toda a memória da Sílvia. Uma delícia. Demais. Né? Feliz de estar aqui hoje com a Alexia, voltando e ouvir essa fala dela, que é sempre tão sensível, né? E feliz de ouvir o Paulo também, porque estava esperando desde o início o que o Paulo ia dizer. Bom, e aqui, o que eu queria dizer era desse sufruir que me chamou a atenção desde o início, né? E que a Gabriela já falou, que, sim, parece uma mistura desse sofrer com o usufruir, e que é uma condensação de uma coisa que o Guimarães Rosa, de uma expressão com a qual ele já tinha terminado o parágrafo anterior, né? Ele diz, doía e prazia. Então, aqui ele usa as duas palavras, doía e prazia, e aí ele vai e condensa em sufruir na frase seguinte. Então, aqui eu também vejo um pouco esse tormento, como o Carlos no início comentou, né? Uma coisa assim, muito angustiada dele, né? E que vem depois essa frase, aí combinando com o que o Santos disse, né? Eu carecia de olhar até gastar a imagem falsa do outro Diadorim. Por quê? O sujeito, ele joga no objeto amado dele, ele joga tudo aquilo que ele deseja, né? Não necessariamente que aquele objeto tenha aquelas características. E essa que é a briga, né? Esse que é o sofrimento, de você, de repente, perceber naquele objeto o que é você desejando e o que é exatamente a outra pessoa, né? Então, nessa medida, sim, cada um de nós tem a sua Diadorim, né? Cada um de nós tem a sua imaginação, né? Tem o seu desejo e às vezes coloca isso, né? Sempre, né? Sim. E para isso parece que fica claro. No outro, né? Ele fala colocamos no outro, né? Ele fala que isso se desmistura, né? De todos os fantasmas. Parece que fica claro, né? Quando o Carlos falou que ele acorda. Né? Enfim. Interessante que esse sufruía, né? No Tutameia, não lembro qual conto, ele usa o termo abuso-fruto. Abuso-fruto, sim. Abuso-fruto também muito interessante. Sim, esse neologismo. É uma mistura, né? Do abuso com usufruto, quer dizer, abuso com uso, né? Aqui já ele pega né, o sofrimento com o usufruto, né? Exato. Mas é uma mistura. É interessante que ele tem que levantar, porque ele tem um momento que ele fala assim, só o que a gente pode pensar é em pé, isso é isso que vale. Né? Enquanto ele estava lá
as coisas estavam todas misturadas na cabeça dele, né? No sono, no deitado. Né? Tem que estar em pé, tem que estar atento, né? Atento e ativo. Antônio, depois Regina e depois Gabriela. Eu queria fazer uma pergunta para o Paulo sobre esse lugar também, Taperanhã, porque me parece que a água também tem um papel bem importante nesse trecho que a gente leu. Eu estava vendo, Tapera é morada, e Nhã é água, né? Morada da água. Aí falou-se das cheias do Rio São Francisco, que era bem presente na região, e aí me parece também que a água aqui, especialmente nesse trecho em que, inclusive é a água que delimita o trajeto de Riobaldo, né? Quando ele vê um correguinho e para de cavalo, ele disse, opa, aqui não, que eu não vou. Então eu queria saber do Paulo, desse lugar, se ele existe mesmo, Taperanhã. Antônio, aí eu não posso te ajudar, não achei nada sobre isso. Não tem, não tem. São esses lugares ficcionais, né? Assim, tão específico, né? É difícil. Mas, olha, na Metafísica do Grande Sertão, de Utesá, está dito aqui assim: Tapera significa, em tupi, aldeia abandonada. Inhã remete para o nada, que figura na raiz do nome do demônio nos índios. Anhangá, aliás, Anhangá, né? E Anhangá que quer dizer que é o demônio na perspectiva. Agora, você disse que encontrou o Inhã como água, é isso, Antônio? É verdade, eu encontrei aqui no dicionário Tupi. Interessante. Acho que valia a pena ver essa composição de Anhangá. E pegando esse Inhã aí para ter esse entendimento. Porque faz sentido, né? De ser água, né? Porque já estão em uma região de rios, né? E de veredas e tal, né? Bom, vamos lá, Regina, Gabriela e Sandra. Você falou que tá o Tesá, Tapera é lugar abandonado, é isso? Aldeia abandonada. Aldeia abandonada, que faz sentido, né? Com a história da Barra do Guaicuí, né? Inhã, quer dizer, seria a morada do diabo, então. Eu ia ser, né? Morada do demônio, né? É bem doido. Não, e é bem doido essa coisa da igreja lá, que realmente é uma gameleira, né? Que nasceu lá no altar da igreja, bem no altar. Eles podaram, mas ela já voltou a prefeitura lá da cidade, eu acho que eu esqueci, enfim. Eles podaram, ficou horrível, mas ela já voltou, ela já está bem. Eu vi uma foto bem recente que ela já está bem, bem bonita. Não, voltando à questão dessa crítica, né, que o Guimarães Rosa, né, que ele fala que os lugares não deviam mudar de nome. E aí tem uma curiosidade quando o Guimarães Rosa se encanta e começou um movimento que muita gente queria que Cor dos Burgos chamasse Guimarães Rosa, né? É sério. E aí o Drummond faz uma crônica muito interessante dizendo assim, e como é que a gente vai falar que o Guimarães Rosa nasceu em Guimarães Rosa? E ele começa a fazer um monte de especulação, e ele fala assim, imagina se ele ia concordar com uma coisa dessa, ele era super contrário a mudar os nomes, né? Tem uma crônica, se eu achar a crônica do Drummond, eu passo lá eu tenho ela, mas não sei aonde, eu passo lá no grupo, mas é muito, muito interessante isso. Agora, o que eu queria falar também, que tem umas coisas tão tão interessantes, assim, quando você está andando lá para o sertão, né? Aqui tem essa frase que eu acho linda, né? Ele fala, saudades dessas que respondem ao vento, saudades dos gerais. O Senhor vê o remou do vento nas palmas dos buritis, todos quando ameaço de tempestade. Alguém esquece isso? O vento é verde. Numa dessas viagens, eu estava numa vereda, no meio do caminho entre Buritizeiros e o Paredão,
E aí estavam os buritis, um carro tinha quebrado, a gente ficou lá um tempão esperando. E aí eu fiquei olhando, começou a ventar muito. E aí assim, essa frase para mim ficou muito, ela se materializou ali, né? Porque eu via ali que o vento era verde, né? Por causa das folhas dos buritis. São coisas que acontecem no sertão o tempo inteiro, né? E tem uma coisa que também que é super bonita, né? E vários trechos que eu acho maravilhosos, né? Quando acordei, que ele fala, né? Quando a gente dorme, vira de tudo, vira pedras, vira flor. Isso é uma das frases mais lindas do Grande Sertão. Aí, e também que ele fala, quando acordei, não cri, tudo que é bonito é absurdo. Tudo que é bonito é absurdo mesmo, né? Assim, acho que essa palavra ele usou assim com uma maestria, né? E aí eu também uma coisa que eu acho, aí é uma cena, né? Que eu achei muito bonita, que ele fala de Adorim, dos meninozinhos que vinham trazer cana, né, para vender, ele falava de Adorim gostava deles, pegava um por cada mão, até carregava os menorzinhos, levava para mostrar a eles os pássaros das ilhas do Rio. Olha, vigia, o Manuelzinho da Croa já acabou de fazer a muda. Quer dizer, é uma repetição do que Diadorim fazia com ele, Reobaldo, né? Ele fazia, e é muito muito doido, né? Porque é uma coisa assim bem maternal, né? Diadorim maternal com aqueles meninozinhos todos fodidos assim. E eu não sei, eu amo esse trecho, amo não só, né, por essa coisa dos passarinhos, né, de toda a natureza, mas porque né, é muito poético mesmo, né? E tem uma música aqui, né? A gente lendo, a gente às vezes fecha o olho, fica escutando alguém lendo, tem uma música o tempo inteiro tocando aqui, né? Que acho que é esse vento verde aí que está rolando. É isso. E de vez em quando, Regina, tem umas rimas, a gente olhar, aparecem umas rimas muito claras, assim, né? Muito. Eu quero dizer com isso que a prosa poética dele derive do fato de haver rima, não é isso. Que a prosa poética dele vem pela capacidade inventiva, né, ampla dele. Mas ele coloca também elementos de rima, assim, que você nem espera que aconteça, né? Então, por exemplo, já naquele último parágrafo que nós lemos, diz assim, Admeto, e o Liduvino e o Admeto cantavam coisas de sentimento, cantavam pelo nariz, ao que perguntei, e aquela canção de Ciruís? Então, vem uma Nariz assim, como fosse uma brincadeira conosco, sabe? Vocês estão atentos aqui? Olha aí. Ó. Não, e é muito curioso que nesses últimos trechos que a gente tem lido, isso é bem... me acendeu assim um alerta. Sempre tem alguém perguntando, mas e aquela canção? Sim. A canção do Ciruís? Ela não está presente assim, mas sempre tem alguém querendo recordar aquela canção, né? Ou ele perguntando e alguém dizendo, não sei, não conheço, não gosto. Não, não gosta, é coisa velha. Né? Coisa velha, não tem. Tem uma ele coisa... aquele ritorneiro, né? O ritorneiro. Ele precisa dessa canção para ter o entendimento de quem ele é. Ele precisa dessa canção para se acalmar também nos momentos difíceis, né? E tal. Bom, enfim, é lindo. E a lista dos pássaros é imensa aqui. Agora, tem uma coisa aqui que eu não sei se é pássaro, não. Eu sublinhei, mas eu acho que eu fui exagerando aqui. Agora, aqui, pronto, diz assim, nas 210, por lá nas beiras, cantava era o João Pobre, pardo, banhador. Eu não sei se pardo, banhador se refere ao João Pobre ou pardo e banhador são pássaros. Aí eu não conheço a avifauna, né? Então aí fica difícil, mas já temos uma quantidade imensa, só nesse pequeno trecho, quantidade grande de pássaros aqui. Na fila estão Gabriela e Sandra. E mais uma pessoa. Eu fiquei pensando que eu fiz a memória na parte daquela coisa da guerra, né?
E é muito bonita essa parte, quando ele se debruça, assim, sobre essa coisa do amor, né? Eu gosto muito. E eu fiquei lembrando da parte da guerra, porque ele começa a falar muito dessa coisa dos animais, ele começa a ter essa percepção do externo, assim, vem muito forte, né, isso. Essa reflexão dos animais, do vento, dessa coisa do externo. E é isso, assim, tem uma parte também na guerra que ele começa a falar dessa coisa do corpo. E aí eu pensei a coisa que ele traz um trecho que parece uma coisa bem de angústia, assim, que a angústia ela vem muito para o corpo, né? Ele diz assim: de pensar assim, me desvalendo, eu tinha culpa de tudo na minha vida e não sabia como não ter. Apertou em mim aquela tristeza, da pior de todas, que é sem razão de motivo, que quando notei que estava com dor de cabeça e achei que, por certo, a tristeza vinha era daquilo. Isso até me serviu de bom consolo, quer dizer, é uma coisa que vai para o corpo, né, assim, e aí talvez, bom, então se é do corpo, tá melhor, né, tá certo. Achei engraçado isso, é uma descrição boa da angústia, né, do que seria a angústia. Eu acho bem, bem legal essas partes. E aí tem uma coisa que eu não consegui, assim, eu queria saber se alguém pensou, refletiu sobre isso. Eu acho que já não é a primeira vez que ele traz essa coisa do sertão, assim, mas às vezes eu não entendo, assim, o que é, não sei se alguém pensou, assim. Tem umas partes, e nessa parte ele traz, acho que umas 2 ou 3 vezes, assim. Ele fala: sertão é isto, o Senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o Senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera, digo. E aí ele traz outro trecho, assim, que ele diz: o mundo quer ficar sem sertão. E aí eu não consegui ver outros, mas ele vem trazendo essa coisa, né, E aí eu queria saber se alguém pensou, assim, o que vocês pensaram desses trechos, né, do sertão, assim, que eu tinha visto, acho que já algumas coisas, talvez dessa coisa meio devastada ou algo, não sei o que seria, assim, que vocês poderiam pensar. Eu já ouvi também alguma coisa sobre o ser grande, né, dessa sertão grande, né, como uma coisa grandiosa também. Não sei se alguém pensou algo disso, porque ele traz várias vezes, e nesse trecho ele traz umas 3 vezes, em momentos diferentes, assim. Eu vou atravessar e vou responder diretamente a Gabriela. Eu acho, Gabriela, que o sertão é o eu da pessoa. Uhum. Ou alguns chamam de alma, chama de espírito, o que você quiser, mas é o seu íntimo. É o ser, né? É a ver É com o o ser. ser, exatamente. De repente, Não é aquela coisa do ser e tão, né? Diferente, exato. né? Exato. Isso. Perfeito. Eu pensei exatamente isso, assim, porque quando você fala, a gente ouve isso, ser tão, né? E eu pensei exatamente também, assim, nesse sentido. Não, e ele fala: galopei 2 léguas adentro. Entendeu? Adentro é para dentro dele mesmo, né? Tipo assim, ele ficou sozinho, ele, entendeu? Ele parou para pensar na vida. Mas é algo Então, da solidão, então, também, né? Tem essa. É isso? Eu não dei ainda boa noite ao Márcio, ele chegou ali bem discreto. Boa noite, Márcio. Boa noite, gente. Eu estou meio sumido, mas estou escravizado, mas eventualmente... Silvia Damasceno, o Márcio é mais um que é vítima de Cronos. Cronos está devorando o Márcio, viu? Orientado também. Gente, aí tem a Sandra agora. E depois o Renato. Eu só queria chamar a atenção no Então não vai falar o que eu vou falar. Pode ser. Quando como ele declara a importância do momento. Então, quando ele fala ali, né, Guararavacando, Guaicuí, aí ele anuncia: o senhor tome nota deste nome. Aí depois ele fala: mas foi nesse lugar, no tempo dito, que meus destinos foram fechados. Né? Então, ele vai dando, parece que ele vai marcando: olha, presta atenção, esse é um momento importante. Né? Depois ele fala: travessia de minha vida, Guararavacã, o senhor veja, o senhor escreva as grandes coisas antes de acontecerem. Então, né, ele, num parágrafo, ele fica ali, parece que
né, explicitando, trazendo à tona, fazendo o outro prestar atenção no que está por vir. Eu achei interessante isso, né? E ele diz, o senhor veja, o senhor escreva, escute, né? Quer dizer, ele está ativando na gente essa atenção, redobrando essa atenção nesse momento agora, das coisas que, de fato, estão acontecendo no Guararavacã, no Guaicuí, né? Que são inúmeras coisas, não só esse paraíso, né, terrestre possível, né? O paraíso que se perdeu, mas que se encontra, mas também esse amor que ele reitera por Diadorim, né? E também porque no nosso próximo encontro a gente vai falar mais, evidentemente, foi ali também que se deu o momento da expulsão do paraíso, né? A expulsão do paraíso com a chegada de uma notícia trágica, né? Então, tem esse momento da quebra, essa harmonia toda, porque vai lançar todo mundo dessa paz. Eu digo paz, e o Carlos, mas paz com conflitos, tá certo? Paz com conflitos. Não deixou de ter conflito. É idílico, mas cheio de conflitos internos, né? Que aí essa ruptura que acontecerá em breve. Eu cortei, porque o próximo parágrafo é pesadíssimo. Eu não consigo ler sem ficar com a voz embargada, sem os olhos ficarem marejando. Mas, então, na sequência, Renato, Linda e Regina. Mas eu também estou inscrito, deixa eu ver. Eu escrevi, mas eu acho que eu apaguei aqui. Como é que pode? Então, vamos lá. Não, maravilhado, assim, poxa, demais. Essa parte, ela é muito, muito bonita, assim. Você falou do paraíso, né? Do Guararavacã. Então, poxa, demais, assim, você vê, você até escuta os animais, né? Ele fala que os gaviões gritavam e tal, você escuta. E a parte também que aparecem lá os meninos também, como se fossem também, né? Animais, vamos dizer assim, né? Filhotes, os filhotes do ser humano, né? Apareceram ali vendendo as coisas e tal. Mas o que me chamou a atenção, e toda a parte também de Adorim demais, assim, muito emocionante. E o que me chamou a atenção, assim, puxando esse assunto das armas que a Gabriela falou, foi a frase que ele fala das armas, né? Perto de mim as armas, com aquelas reluzentes nos canos, de cuidadas tão bem, eu mandava a morte em outros, com a distância de tantas braças. Como é que, do mesmo jeito, se podia mandar o amor? Né? Tipo assim, dar um tiro de amor, como que se envia o amor, né? Então, de uma certa forma, para Diadorim, mas também para meio que um apelo, assim, a paz mundial mesmo, né? Pô, diga não às armas, né? Para que armas, né? Se tem um amor, né? Então, assim, me chamou bastante atenção ele se questionar, né? Como é que se podia mandar o amor. Renato, eu acho que ele está dizendo do nosso potencial, né? Cada um de nós traz o bem e o mal. Sim. A gente é que vai decidir. Sim, e ele, inclusive, tem uma hora que ele refuga de dar um tiro, ele não dá, atira no mato, ou seja, ele também, ele podia matar aquele macuco na frente dele ali, mas ele não matou. Então, a coisa também da cumplicidade, né, e de fazer parte mesmo da natureza, né, bem legal, assim. Pô, é muito tocante esse trecho. Certo, Renato. Graças a Deus que a gente está nesse grupo aqui, que a gente pode escutar tanta coisa e esclarecer, né? Porque, assim, numa leitura de quem simplesmente lê, muita coisa passa. Então, que riqueza a gente ter, né, tantas pessoas com as mentes tão abertas, né? Para a gente poder somar e cada vez mais entender esse diacho desse homem brabo que inventa essas histórias. É um pouco Michel Foucault. A gente não quer o uno, a gente quer o múltiplo. Quer dizer, a gente quer olhar a obra sob vários ângulos, né? A multiplicidade de olhares é muito mais enriquecedor. Valeu, Renato. Agora deixa eu ir. Linda. Eu estou inscrito também, viu, gente? Peraí, deixa eu ver. Linda. Gente, tanta coisa, né? Bom,
sempre tem muita reflexão e, nossa, está muito rica a discussão hoje, né? Para mim, também, esse é um dos trechos mais lindos do livro. E eu queria voltar um pouquinho no que a Alexia falou, nesse pedacinho que, quando você encosta o ouvido no chão, se escuta o barulho de fortes águas, né? E antes disso, voltar só aqui atrás, que ele fala assim: aquele lugar, o ar, primeiro fiquei sabendo que gostava de Diadorim, de amor mesmo amor, mal encoberto em amizade. Então, assim, ele assume realmente o amor por Diadorim, que é mal encoberto em amizade, né? E aí, um pouquinho antes, no mesmo parágrafo dessa parte das águas que rolam debaixo da terra, né? Um pouquinho antes, ele está tentando reprimir esse amor. Então, ele, cada vez que encontra Diadorim, olha para Diadorim, ele pensa, ele fala, calado comigo me dizer, nego que gosto de você no mal. Para ele era no mal, né? Esse amor. Gosto, mas só como um amigo. Ele tinha falado que era um amor mal encoberto em amizade. E aí, logo depois, ele vai falar isso. Nos lugares, meu Senhor, como se o obedecer do amor não fosse sempre ao contrário. E continuando, encostando o ouvido no chão, se escuta barulho de fortes águas que vão rolando debaixo da terra. O Senhor dorme sobre o rio? Então, assim, para mim, essas águas rolando debaixo da terra é esse sentimento dele, esse desejo por Diadorim, né? E que ele está tentando encobrir, né? Dizer que não, que era amor como amigo, né? Que era de amizade, um amor... como é que ele fala? Não gosto de você, não a gosto, mas só como amigo. E como é que você dorme sobre isso? Sobre esse rio? Quer dizer, o que adianta? Ele está reprimindo, ele está querendo empurrar, mas a água está lá rolando e não dá para dormir em cima desse desejo dessa água rolando e fingir que não existe. Isso, para mim, esse pedacinho eu vejo dessa forma. Assim, de certa forma, ele fica com insônia, né? A pessoa perde sono, vamos dizer assim, né? Tá certo. Peraí, a lista está ali. Cadê a lista, gente? Dos inscritos. Já me perdi aqui. Peraí. Eu não sei por que eu fechei. Peraí, deixa eu olhar. A próxima é Regina Pereira, né? Regina, pronto, Regina. Oi. Só rapidinho, respondendo à sua questão, o João Pobre, porque ele fala que é banhador, porque ele é um passarinho que pega os insetos na água. Ele captura o inseto na água, e ele é pardo, né? Então, é banhador. A questão, alguém levantou a questão lá do sertão, né? Que ele fala sertão, quando menos se espera, ele volta a rodear a gente pelos lados. Eu vejo como a própria saudade do Rosa, do sertão, né? A própria... o que ele viveu, né, a vida inteira, que ele nunca conseguiu se desvencilhar do sertão. O sertão estava sempre rodeando ele, né? Eu acho que tem muito a ver com a questão pessoal dele também. Quer dizer, para mim, essa uma das interpretações. Agora, só queria também ressaltar um outro trecho, que acho que, eu não sei o que aconteceu na leitura, que teve uma frase aqui que ela foi pulada. Alguém terminou e a pessoa que continuou, ela pulou a frase, que quando ele está falando do macuco, né, que
Ele fala: era mês de macuco ainda passear solitário, macho e fêmea desemparelhados, cada um por si. Né? Esse paralelismo que ele faz com ele e de Adorim, né? Exato. Eu achei genial isso aqui. E aí o macuco vem andando, sarandando, macucando. Incrível isso, né? Ele faz muito isso. Ele transforma o nome da ave no, né? Sempre ou ele faz um verbo, né? Igual corruir, ele fala corruir, né? E aí ele fala: vinha andando, sarandando, macucando, aquilo ele ciscava no chão, feito galinha de casa. Eu ri, vigia este de Adorim, eu disse, que é quem falava, essa fala é de Adorim para ele, né? Vigia esse, né? E aqui no caso é ele que está querendo mostrar para o Diadorim, né? Quer dizer, que ele ainda estava passeando solitário, né? Achei bem interessante isso. Eu pensei que Diadorim estivesse em voz de alcance, ele não estava. Olha que doido isso. O macuco me olhou de cabecinha alta, ele tinha vindo quase indireito em mim, por pouco entrou no rancho, me olhou, rolou os olhos, aquele pássaro procurava o quê? Vinha me pôr quebranto. Olha que assim, o que ele constrói em torno de uma cena em que aparece um macuco e toda essa coisa, essa informação, né, que era mês de macuco ainda passear solitário, né? Eu achei genial esse paralelismo aí. É isso. E ele ainda disse que o macuco queria botar quebranto. Mas é incrível. Gente, peraí, já me perdi. Digam aí a lista, como é que está essa lista aqui, que eu não sei mais de nada. Aqui não foi uma pergunta, Sandro, aqui ele afirmou, né? O que ele procurava? Vinha me pôr quebranto, tipo assim, ele estava ali para me dar um pouco de carinho, né? Não é de carinho, mas a palavra certa, mas um pouco de lucidez, vamos dizer, né? Não, mas quebranto... Não, quebranto é... Quebranto é mal olhado. Quebranto é mal olhado. É zica. É mal olhado? Mal olhado, é zica. Eu achei que fosse tipo quebrando nele. Ele estava com um lugar bom, de repente chega aquele macuco aí revirando os olhos, né? Querem botar um mal olhado aqui, um quebranto, e deixar. Eu tinha entendido de outra forma. Eu tinha entendido que era tipo um encanto, ele veio me trazer tranquilidade, por isso que ele não atirou. Não. Silvia Damasceno. Quebrando. É só uma frase que eu gostaria de ver se você me ajuda a entender. Sim. Na página 209, depois que ele chega perto do riozinho, o riozinho fala não para ele, aí ele diz assim: o bom da vida é para cavalo, que vê capim e come. Isso é uma reflexão filosófica, né? Sim. O cavalo olha ali e come e não pensa, né? Não sofre. É isso? Sim. Isso até me lembra, sabe o quê? Fernando Pessoa, me lembra aquele heterônimo do Pessoa, que é mais vinculado à natureza, né? Que é assim, que ele diz assim: pensar é estar doente. Né? Alberto Caeiro. Alberto Caeiro, obrigado, Silvana. Que eu amo Alberto Caeiro. Alberto Caeiro, que ele vai dizer, o Caeiro, né? Caeiro, ele vai dizer assim: pensar é estar doente. Então, né, a pedra não pensa, as coisas não pensam, né, nada pensa. Então, essa força da própria natureza. O cavalo vê a comida, né, vê capim e come. Pronto, sem Ô, pensar. Silvio, Sem pensar. eu trago o budismo de novo. O cavalo vê o capim e come é para a gente viver o aqui e agora. Não deixar para depois. Mas só uma complementação. Tem uma entrevista que Guimarães Rosa fala que a literatura dele não é para cavalos, que comem desbragadamente, mas que é para bois que comem e ficam ruminando. Tem um viés interessante aí. Os cavalos, pelo menos, parece que é mais feliz. Não sei, pelo menos ele não pensa. Eu acho que ele tenta reclamar aqui da vida, né, que ele fugiu de lá, aí quando ele chega ali que tem que parar, não, melhor mesmo é ser cavalo, porque cavalo não pensa. Né? Eu acho que vai ter mais essa ideia, assim.
dizer, expressar um pensamento filosófico em termos assim muito da natureza. Eu acho isso aqui uma maravilha, essa frase. Sim. Silvia, agora Paulo, e depois Maria Pupa, e depois eu. Senão eu não vou falar. Não, eu só E queria depois eu fazer queria um colocar complemento. também uma pesquisa que eu fiz aqui sobre quebranto. Desculpa. Só um complemento aí, o que a Gabriela fala do sertão, né? Eu sempre, quando eu li o Coração das Trevas, do Joseph Conrad, Nossa. eu vi uma identificação muito grande, sabe, do sertão com aquele que descreve lá o Conrad. Que é isso, é o desconhecido, é o escuro que está presente, que está, né, que está dentro da gente também, como está fora, como está dentro, né? Então, eu vejo essa alegoria muito... Sempre que o Guimarães Rosa se refere ao sertão, eu penso no Conrad, no Coração das Trevas, né? Que é isso, é essa parte escura, desconhecida, e, né, da perplexidade da gente frente a tudo. Está dentro da gente e está fora da gente também. Fora nesse sentido, quando, né, esse alegórico, esse lugar onde tudo é desconhecido. Perfeito. Não tem como fugir. Maria Pupa. Maria Pupa. Olha, assim, acho que já os comentários foram ótimos, assim, mas só que uma coisa que surge para mim na leitura, porque é quando ele está falando que um dia, sem dizer a quem, montei o cavalo e saí. Então, ele sai, né, a erma, aí fica... E aí, a Diadorim vai buscá-lo, né? E quando ele sente que ele está esperando por ele, assim, né? E os dois voltam em silêncio. Então, é a partir dali, é desse trecho, que ele começa a falar, então, desse amor, né? Da amizade, que não é amizade, que é amor. Quer dizer, para mim, assim, eu achei que ele construiu isso muito bem, assim, porque, de uma certa forma, né, o que ele está falando, assim, que ele estava ali desorientado, mas ele sente nessa atitude, né, porque ele sai em busca dele, espera, né, fica ali quieto esperando ele aparecer, porque sabia que ele estava por ali, e os dois voltam juntos sem falar nada, assim. Mas ele sente nesse encontro, né, sem palavra, que há essa cumplicidade ali, né? Eu acho que ele, assim, eu acho que ali autoriza ele, parece assim, né, a pensar naquilo que ele já estava inquieto, né, sentindo, mas ele tem essa autorização a partir dali, a coisa se abre, né, se rompe, assim. Achei interessante essa construção dele antes, está perdido, e Diadorim lá buscá-lo, né, para depois ele falar desse amor. É interessante que é mais uma fuga dele, né? Entre tantas e tantas fugas. Fugindo dentro da própria fuga, e tem momentos que ele diz, eu fugi até da necessidade de fuga. Mas nesse caso ele foge e Diadorim vai buscá-lo. Exatamente. Muito interessante demais isso. Gente, deixa eu... Se o Renato. Não, eu dei uma pesquisada aqui em quebranto, e aí fala que realmente em algumas religiões quebranto é associado a mal-olhado, mas num contexto poético, em literatura, quebrantos pode ser usado para descrever uma sensação de prostração, languidez ou abatimento. Então, ali, eu não associei muito a essa questão do mal-olhado, entendeu? Enfim, mas realmente pode ser, né? Porque era uma coisa que é uma coisa mais popular aqui, né? A pessoa, é esse mal-olhado do outro que deixa a pessoa má, entendeu? Deixa a pessoa, como você mesmo disse aí, né? Entendi, então. Entende? Então, o mal-olhado... As pessoas usavam isso como se fosse... fizeram macumba para ela, vamos dizer assim, um termo bem chulo, tá? Desculpa eu até usar esse termo, mas assim, um termo mais popular. Fizeram um feitiço para ela, tipo isso, né? Tipo um feitiço, uma coisa assim, né? Não precisa nem ser macumba, é uma palavra que a pessoa... É um mal-olhado, um mal-olhado. Uma palavra, um mal-olhado,
um veneno que se joga e a pessoa Um pensamento. um pensamento, a pessoa já cai ali. É uma energia ruim. Uma energia ruim, então, é isso. É menos mas é um pensamento negativo. É, porque ele termina tão bem, ele termina, pô, foi caçar pro lírio, pro bom adormecer. Sim. Mas assim, em seguida, no outro parágrafo, depois do quebranto lá que tentaram jogar, aí ele começa, o nome de Adorim que eu tinha falado permaneceu em mim, me abracei com ele, mel se sente a todo lambente, de Adorim meu amor, quer dizer, esse quebranto, de alguma forma, né, pode ser, tirou ele do prumo, e aí quando ele sai do prumo, ele consegue falar de Adorim meu amor, né? Com certeza. Não, e ele foi abençoado 2 vezes aqui, pela de Adorim e pelo rio, né? Ele foi abençoado aqui numa hora que pô, de Adorim falou, me deu a bênção, me colocou a bênção, que ele fala igual ao velho da terceira margem, né, o pai, me colocou a bênção, agora sumiu, e depois no rio também, assim, eu não sei se foi viagem minha, ou se eu entendi isso, que o rio abençoa ele. Diz isso. Sandro, Oi. pode só complementar. Eu só, quando vocês estavam falando, me lembrei. Eu me lembrei de um livro do Levi-Strauss, esse é um livro que tem a história do feiticeiro, estuda a história do feiticeiro e sua magia. E tem um outro muito interessante, entendeu? O que faz o cara ficar mal, né? Deu para entender? Sim, sim. É só como complementação, quem tiver interesse, o feiticeiro é sua magia, e tem um outro que agora eu esqueci, mas posso colocar. Você manda lá no grupo da gente, no grupo do WhatsApp, aí a gente fica... Os interessados podem ir lá buscar. Agora deixa eu falar. Não, então, só para a questão da antroponímia, né? Eu tenho separado algumas coisas aqui, mas não vou poder, pelo tempo, dizer tudo. Mas apareceram alguns personagens ali, né? Alguns voltam, né? Como o Paspe, que a gente já conhece, né? Das sandálias ali, né? Aí o Gesualdo, que já havia aparecido em outro momento, não me lembro qual, mas aparece o Drummond, né? Aí a gente vai atrás, Drummond, o que é esse Drummond? Né? É claro que, pela construção da palavra, a gente se reporta a Drummond, né? Então, fui lá em Drummond, pegando aqui o dicionário etimológico de nomes e sobrenomes do professor Gérios, né? Então, Drummond é do escocês, tá certo? Tem uma origem escocês, e aí, é assim, céltico, né? Significa costas, mas a variação germânica significa o homem que protege, tá? Então, está nesse contexto desse ambiente de proteção, né? Vamos dizer assim, em que todos ali estão tranquilos, né? Que estão num ambiente de proteção, um ambiente protegido, já que saíram daquele ambiente das guerras todas, né? E eles até imaginam que agora vão viver paz, porque o inimigo imediato, que era imenso, quase intransponível, foi derrotado, né? As forças do governo, representado na presença ali do Zé Bebelo, né? Então, eles derrotaram esse bando, essa milícia, e deram julgamento ao Zé Bebelo e desterraram. Então, eles estão tranquilos, estão sob uma proteção ali. Então, tem o Drummond. Originalmente, escrevia assim, Drummond, com 2 M's, Drummond. Aí vai tendo aquelas perdas, né? Algumas letras vão se perdendo com o tempo e vira Drummond. E tem o nosso poeta, né, Drummond, também. Mas eu acho que ele vai fazer umas brincadeiras com esse nome, né? E retirar mais letras ainda. Então fica Drummond.
o que a mim me parece também uma espécie de referência ao mugido do gado, né? O moo. Então, essa coisa mais também que pertence ao universo do jagunço, do vaqueiro. Aí nós temos acho que é o João Vaqueiro, né? Que aparece. Ou é ele lá na frente que aparece o João Vaqueiro? Acho que é lá na frente. Bom, Ele fala, cantavam pelo nariz, é nasalado, né? Drummond. aí tem o Volve, pronto, tem o Volve, né? O Volve, eu vi assim, Volve é um apelido, né, que às vezes é afetivo, aparece dentro da família mesmo, esses apelidos assim, que a gente que está fora do contexto não entende como que aquele apelido apareceu, né? Tal. Então, vai ser difícil saber qual seria o nome da pessoa. Quando a gente vê Dedé, a gente sabe que é José, ou quase sempre é José. Mas o Volve é difícil. Só que Volve, certo, gente, é uma das línguas banto falado no Gabão. Então, pode ser que ali esteja nos dizendo, Guimarães Rosa, que o Volve tem alguma ascendência afro, né? Tá certo? Então, isso pode sugerir a gente isso. E pronto, é isso que eu queria. Tem outros nomes aqui, mas a gente pode falar num outro momento, que já são 10h03, e eu tenho que também dar... Deixa eu fazer só uma pergunta para a Regina, que é a nossa especialista ornitóloga. Imagina, especialista. O quem é o mesmo quero-quero? Quem? É. Eu fiquei na dúvida também. Será que eu quero? Não sei, precisaria pesquisar. Fala aqui, ó, os quem aos casais corriam, catavam, per meio às reses. Parece, pela descrição parece, né? Porque quero também fica junto do gado, né? E estão sempre de casal, tem as perninhas altas. E o grito que ele dá lembra mais um que quem do que um quero. Deixa eu... O grito que ele dá lembra mais um quem do que um quero. Quem. Que ele faz pode ser que ele tenha mudado o nome, né? Para quem tem um lugar aí que ele menciona quem, né? Que existe, que é uma antiga estação da Central do Brasil, que está demolida, né? Mas Olha, gente, aqui eu joguei pássaro quem. Aparece gralha cancan. Não aparece também. Não aparece, é uma gralha. Então, mas de onde que é essa mas gralha? às vezes, Olinda, outro dia aconteceu isso, que eu estava procurando o nome de um pássaro que tinha aparecido, e aparecia uma outra coisa. E eu fui descobrir, eu nem lembro qual era o pássaro mais, por acaso, dentro daquelas 1000 denominações que tem, você entendeu? Talvez se procurar por... Então, mas tá aqui, ó, a gralha cancão de fogo, quem ou gaio de nuca branca. Também usam quem para essa gralha. Para essa gralha? É endêmica do Brasil. A Nilda quero. Santana, ela também dá essa mesma acepção aí. Quem ela cita? E ela cita assim, cancã, espécie de gralha. E ela cita também o quero, mas não faz referência nenhuma ao quem. Certo. Deve ser outro. Podem ser animais distintos, né? É porque, realmente, os animais, quer dizer, as aves, né? A ave fauna, além do nome científico, tem os nomes populares, que variam muito de região para região. Então, aqui, o quero é tetel. A gente chama de tetel. Né? Tetel, olha. Terém. Bom, gente, 10h06. Temos que encerrar. Nossos heróis aí estão nesse momento do paraíso, mas logo vamos à foto. Vamos para a foto. Um paraíso de integração com Rosa, né? Com Riobaldo e Diadorim, coisa linda que foi hoje. Olha a foto.
colocar aqui o meu. Calma aí, Silvia, olha isso tudo que foi trazido hoje. Olha a foto. Sorria. Eita, já Deixa eu fazer outra aqui, deixa eu fazer só mais uma aqui como meu dicionário. Pronto. Mais uma? Gente, mais uma. Pronto. Gente, então, boa noite a todos. Boa noite. Excelente. Boa noite. Venham fazer Riobaldia virtual.